Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e esse é mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje um dia bem interessante, um dia que o mercado abriu com um gap, já falhando no gap. Poderia ter sido um dia de boas oportunidades dentro do meu operacional, eu fiz um bom trade, mas deixei passar alguma coisa, tá? Terça-feira, 14 de outubro de 2025, e eu vou começar falando para vocês sobre o que eu estava enxergando no mercado já na própria abertura, ou melhor, já no dia anterior, tá? No dia anterior, eu entendo esse movimento aqui como um equilíbrio, onde nós temos aqui região de topo, dia anterior, e região de fundo, certo? Poderia também alguém, de repente, imaginar que isso aqui é um desequilíbrio fraco, vendedor, mas aí, para isso, eu tenho que dar uma olhada um pouco mais para trás, para poder me basear se seria um equilíbrio ou um desequilíbrio fraco, tá? Então, o que eu imagino? Que aqui, ó, já mais atrás, aí lá pela barra 29, 30 do dia anterior, nós já tivemos uma região de fundo. E essa região de fundo foi testada novamente antes do final do dia. Então, na minha opinião, o último movimento aí de sexta-feira é de equilíbrio, certo? E aí a abertura do dia de hoje foi bem interessante, porque foi uma abertura já com um gap grande, tá? Um gap aí ó, entre a abertura, entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje foi 908 pontos, parecido com o que foi ontem também, né? Ontem foi um gap de alta, hoje um gap de baixa. A diferença é que de ontem, no gap de alta, veja só, a gente consegue perceber que o mercado ele abre com uma boa barra compradora no dia de ontem, aqui é a barra 1, mas com sombras, né, com um pavio aqui em cima, um corpo praticamente abaixo de 50%. Então, isso aqui, na minha opinião, é característica, apesar de ser um gap de desequilíbrio, um gap que já carregou o preço para um novo nível e aparentemente esse vai ser a predominância do mercado nas próximas barras, ainda assim eu acredito que ele vai ter um range de abertura. Foi o que eu estava vendo ontem e eu tentei pegar um rompimento do range de abertura. No dia de hoje, ele abriu com um gap de baixa. Vamos botar aqui, ó, um gap de baixa. Eu tenho pavio, eu tenho sombra superior, ou seja, tentativa de compradores aqui que falhou, né? Falharam a tentativa de compradores, mas ainda assim a barra fechou abaixo de 50%, mas não fechou uma barra negativa. Então, ele não indicou aqui que era força vendedora carregando o preço mais baixo. Então eu não tenho aqui uma característica que eu vou ter continuidade. Eu não estou esperando que após a barra 1 eu vou ver vendedores carregando o preço para baixo. Mas também não acho que ela é uma barra forte o suficiente para eu considerar já na primeira barra uma falha de gap que vai tentar buscar o gap, o fechamento de ontem, tá? Então só explicando um pouquinho para vocês sobre como eu vejo os gaps de abertura eu vejo com apenas três tipos. Gap de desequilíbrio, quando ele movimenta o mercado para um novo nível e a tendência de ter continuidade. A falha de gap, quando ele movimenta o mercado para um novo nível, porém ele rejeita aquela região e volta para fechar o gap. Ou um gap de continuidade, onde ele tem o gap na abertura, mas ele não muda o ciclo anterior. Eu vou explicar para vocês aqui rapidamente, tá? Como eu vejo, e se vocês acharem interessante, deixem nos comentários aqui que eu faço depois um vídeo só falando sobre gaps, tá? Sobre como eu vejo, mas mostrando aqui só uma introdução para vocês. No gap de desequilíbrio, como aconteceu aqui no dia 7 de outubro, eu considero o seguinte, ó, que na região anterior nós temos um equilíbrio, acontece o gap na abertura, existe um fechamento da barra do gap que fecha próximo da mínima, então eu espero ver continuidade vendedora abaixo dessa barra. Isso faz com que, dependendo da distância que eu tenho entre a abertura do gap e o fechamento do dia anterior, eu vou ver se o contexto é bom o suficiente para eu já vender na primeira barra, nesse cenário, tá? Porque eu quero ver a continuidade. A mesma coisa aqui, ó, nesse dia, no dia 29 de setembro, onde nós tínhamos aqui uma região de equilíbrio, acontece o gap, um gap de desequilíbrio, na minha opinião. Veja que a abertura foi aqui e olha como ele fechou uma bela barra positiva, uma barra bem grande, a gente pode até ficar desconfiado de ser um clímax, mas eu acho que dentro da característica aqui haveria continuidade compradora, mesmo que não fosse na próxima barra. Poderia de repente ter até aqui uma pequena correção, mas o movimento está comprador, ao menos por um tempo, certo? Eu entendo também que existem as falhas de gap, é outra característica de gap de abertura, onde, veja só, aqui ó, nesse exemplo aqui do dia 18 de setembro, nós tínhamos aqui uma região de equilíbrio, o preço testou abaixo, uma tentativa de rompimento, falhou,
Essas sombras aqui eu vejo que são compradores, então ele deixa aqui um corpo pequeno e me dando sinais aqui de que possivelmente aparecerá compradores trazendo o preço para cima. Agora, se isso aqui vai ser o suficiente para eu decidir comprar ou não, aí são outros 500. Aí a gente vai decidir na hora, vai avaliar aí pela pressão, pela força, e vou tomar a decisão se vale a pena tomar esse risco e comprar na primeira barra ou se eu vou esperar a continuidade. Mas eu estou vendo aqui características de uma falha de gap, que eu espero que ele vá buscar o fechamento do dia anterior ou que ele vá buscar as médias, tá? Ou então o que vai acontecer é o mercado equilibrar, formando um range de abertura, até que as médias venham até ele. Geralmente é assim, ou o preço vai até as médias, a média de 9, a média de 20 principalmente, ou a média acaba vindo até o preço, certo? Outro exemplo de falha de gap. Aqui, ó. Esse dia aqui eu não sei que dia foi, porque eu esqueci de anotar o dia. Mas ó, nós tínhamos aqui uma região de equilíbrio estreito, ele abre bem distante, porque a abertura foi aqui em cima, bem distante, e fecha uma belíssima barra vendedora. Então aqui, ó, veja que praticamente não tem pavio, não tem sombra, fechando próximo da mínima. Eu espero a partir daqui ver vendedores vendendo abaixo, tá? É bem provável que aqui eu quisesse vender para tentar trazer o preço na direção da média, tá? Pode acontecer de ele acabar equilibrando aqui, formando um range de abertura? Claro que sempre pode. Pode acontecer de ele reverter? Também pode acontecer, porque no mercado tudo pode acontecer. Só que reverter é a menor probabilidade nesses casos, tá? Outro exemplo de falha de gap. O mercado abriu fora dessa região, que é um equilíbrio, abriu fora, deixou uma bela sombra, fechou aqui mais próximo da mínima, abaixo de 50% da barra, então eu também acho que a maior probabilidade é aparecer vendedores trazendo para baixo, tá? Vamos ver aqui outro exemplo de falha de gap. Eu estou dando esses exemplos porque foi o que aconteceu hoje. Ó, esse aqui é bem parecido com o de hoje. Ele foi do dia 3 de fevereiro. Nós tínhamos aqui um desequilíbrio vendedor, desequilíbrio fraco vendedor. Ele abriu muito fora, e no desequilíbrio fraco vendedor a gente sabe que ele vai ter novas mínimas, depois vai fazer uma correção profunda. Então aqui ele abriu bem fora, deixou sombras aqui inferiores, um belo corpo aqui de compradores, né? E fechou próximo da máxima. Então eu acho que a maior probabilidade, eu acredito que a maior probabilidade é aparecer compradores trazendo próximo da média, tentando buscar a média. E também tem um outro tipo de gap, então eu já falei de dois, né? Desequilíbrio, a falha de gap, e tem também os gaps de continuidade, que são os mais comuns, como esse aqui, ó. Esse aqui o mercado abriu aqui nessa primeira barra, veja que tem um gap, mas ele não muda o ciclo anterior. Eu estava vendo isso aqui como um equilíbrio, a primeira barra abre dentro da região de equilíbrio, tentando romper e voltando para o equilíbrio. Então é um gap de continuidade. Aqui também tem um gap de continuidade, ó. Abre um gap, abriu o mercado aqui no dia 6 de outubro, mas não mudou o ciclo anterior, ele está dentro do movimento anterior. E também um exemplo aqui de outro de gap de continuidade. Tínhamos um movimento anterior aqui, do dia anterior, ele abre aqui embaixo, uma barra com característica de ser uma barra de equilíbrio, né? Um corpo aqui pela metade, sombra dos dois lados. Então eu acredito que é provável ele acabar formando aqui, ó, um range já na abertura dentro dessa região, mas não mudou ciclo nenhum, certo? Então, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, que eu faça um vídeo explicando mais detalhado como eu vejo os gaps, eu faço. Pode deixar aqui nos comentários que eu faço aqui para outro dia, beleza? Voltando então para o meu diário de trade, a barra 1, na minha opinião, ele tem características que parecem um gap de desequilíbrio, porque ele vem abaixo, mas do jeito que ele fechou, comprador, com sombra aqui desse lado, sombra desse lado, fechando abaixo de 50%, eu acho que é mais provável ele ser uma falha de gap, mas num primeiro momento eu não vou comprar a barra 1, porque eu acredito que ele vai fazer com maior probabilidade um range na abertura, ele vai ficar aqui, ó, equilibrado num primeiro momento, e depois sim ele vai romper para um dos lados. Então eu não faço nada na barra número 1. Depois eu vejo a barra número 2 confirmando que é um range de abertura, porque é uma barra, né, que ficou dentro da barra número 1 ali, apesar de ter feito uma nova mínima. A barra 3 também ainda está dentro da barra número 1, range de abertura. A barra 4, na minha opinião, ele é um pré-rompimento desse range, ele indica que está tentando romper esse range. Eu ainda não acredito que a 4 me confirmou que isso aqui é um desequilíbrio comprador, mas poderia até comprar nela se eu quisesse um pouco mais de risco, tá? Mas como ele recém está saindo aqui do range, eu esperei mais uma barra. E aí na barra 5, eu acredito que aí sim eu tenho confirmação
Eu vejo aqui, ó, confirmação de compradores comprando acima do range, confirmação de que isso aqui é uma falha do gap. Então aqui nós já temos certeza na 5 que falhou o gap. Então agora eu acredito que ele tem a boa possibilidade de vir buscar aqui o fechamento do gap, que é um magneto, né? Fechamento de gap são magneto. Várias técnicas falam que todos os gaps são fechados. Eu não acredito nisso, porque eu acho que isso aí é uma profecia autorrealizável, né? Todos os gaps são fechados, porque em algum momento o mercado trabalha em zigue-zague, em algum momento ele acaba indo lá fechar. Mas não temos como ter certeza de quando vai ser, se vai ser hoje, se vai ser daqui a alguns dias, né? Então, eu só considero que o fechamento do gap é um magneto. Ele tende a puxar o preço para lá. Assim como a mínima de ontem também é um magneto. Certo? Então, também tem as médias, que é outro magneto, principalmente a média de 20, que é essa média aqui mais clara que eu tenho aqui acima. Então, aqui eu fiz uma compra com 10 contratos, 11 contratos, onde eu buscava aí um scalp de 235 pontos, queria sair lá na média de 20, um pouquinho antes da mínima de ontem, e o meu stop está um pouco abaixo da barra número 5, acho que é um stop seguro ali, que se ele voltasse abaixo da 5, iria descaracterizar aqui a minha entrada, certo? E aí a gente vê que ele vai até o meu alvo na barra número 7 e depois ele fecha o gap lá na barra número 10, beleza? E depois o mercado fica com esse movimento muito feio aqui, um TTR, sombra para todos os lados, né? Aqui o mercado bem definido nessa região aqui de cima. E depois na barra 18 e 19 começam a aparecer aqui sinais de pressão compradora, tentando levar o preço mais acima, né? Veja que aqui, ó, nós não estamos vendo vendedores aparecendo, trazendo o preço abaixo, né? Está ficando sempre com fundos mais altos. Então aqui eu já começo a pensar na possibilidade de comprar de novo, só que eu queria comprar abaixo de barra, eu queria comprar aqui uma transição, considerando que isso aqui foi um desequilíbrio muito forte. Aqui já foi um desequilíbrio fraco, então eu espero que ele faça a nova máxima, correção profunda, eu quero algum tipo de sinal que eu possa tentar buscar uma nova máxima. Como eu acredito que não vai aparecer bons sinais aqui, eu quero comprar abaixo de barra com ordem limite. Então eu tentei aqui abaixo da 20. Ó, aqui abaixo da 20 era uma barra que eu deveria ter entrado. Eu não entrei aqui, foi meu vacilo de hoje. Eu deveria ter colocado aqui a ordem, deveria ter posicionado. Eu cheguei a colocar, depois tirei quando eu vi a barra número 21 fechando, formando uma barra com corpo grande, né? Fiquei com medo da barra número 21 e foi um erro. A gente não pode ter medo. Apareceu o setup, a gente tem que executar. Eu não comprei aqui. Aí eu vejo a barra no 22 fazendo o que seria mais provável de fazer. Aí eu tentei algo que ficasse abaixo da 23, mas a 24 já foi acima. Aí eu já comecei a pensar na possibilidade de comprar abaixo da 25, depois que ele veio testar aqui a média. Só que o mercado não deu nova chance. O mercado foi fazendo mais alto, e a partir da barra número 28, aí eu já não tenho entrada. Porque aí a minha ideia era de sair numa máxima através de uma correção profunda. Aqui, ó, se eu comprasse abaixo da 25, eu já consideraria uma correção profunda. Considero também que a máxima de ontem poderia servir como um magneto ali e buscar o preço. Então, a partir da 28, 29 e 30, não tenho mais nada para fazer. Acabei não comprando. Depois eu vejo aqui o mercado fazendo essa correção bem mais profunda. Aparece aqui uma barra interna na 39, uma barra de sinal mais ou menos na 40, mas aí eu já não achei interessante, já estava começando a iniciar o vídeo aqui de gravação, não achei interessante comprar, mas se eu tivesse comprado também de repente a 40, poderia ter dado lucro. Tá? Mas tudo bem, fico satisfeito com o dia de hoje, com essa operação que eu fiz aqui. Poderia ter tido um desempenho melhor no dia de hoje, mas fico satisfeito com essa operação que aconteceu. O que fica de lição e que reforça todo dia para mim é que eu não posso ter receio quando eu estou disposto a comprar. Quero comprar a ordem limite, que é abaixo de barra, que não é o meu tipo de ordem preferida. Mas eu tenho que colocar a ordem ali e aguardar, e se der stop, tudo bem, não tem problema, é apenas mais um trade. Certo, pessoal? Então aqui no relatório de performance do dia de hoje, na conta simulador aqui eu não tenho nada, e na conta 144, que eu mostro todos os dias para vocês, fechei o dia com R$ 509,67, um trade de 235 pontos, tá? Uma única operação do dia de hoje. Aqui o gráfico de patrimônio e o gráfico de operações do dia de hoje. Certo, pessoal? Diga nos comentários como foi o seu dia de hoje, e se você quer que eu fale mais sobre gap, também deixe aqui nos comentários que eu vou seguir o que vocês colocarem, mas não esqueça de deixar um like, isso aí mostra que vocês gostam do conteúdo e também ajuda o meu canal a aparecer para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente aí os vídeos que eu faço falando sobre day trade, a minha visão sobre price action. Beleza? Fiquem agora com a operação acelerada e até o próximo vídeo.